Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui à Caravana do Evangelho. E dizemos que é caravana mesmo, que tem corações aqui conosco, todos que também nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, essa casa espírita que nos dá essa linda oportunidade de estarmos aqui reunidos semanalmente e externarmos as nossas reflexões acerca do Evangelho de hoje. E assim, para nós começarmos, Mauro, você trouxe uma mensagem inicial para nós, Mauro. Por favor, pode ler. Vamos lá, é do Carlos de Lucas, Recado do Meu Coração. A mensagem é ser manso e pacífico. Quantas doenças seriam evitadas? Quantas crises no relacionamento familiar deixariam de ocorrer? Quanta violência deixaria de ser praticada se o homem fosse manso e pacífico, como nos conclama o Evangelho do Senhor? O homem precisa mesmo de muita coragem para ser brando e pacífico, pois a brutalidade e a violência são atitudes fáceis e próprias dos que se acovardam nas malhas do orgulho ferido. Nosso mestre, envolto nas armaduras da paz e da mansuetude, vem tecendo ao longo da história a mais audaciosa revolução que já se viu no planeta Terra. Somente no espírito de humildade o homem encontra a paz e a mansidão. Aprendamos com Jesus. Filhos, o rei solar se apagou em humilde estrebaria. Trocou a companhia dos anjos celestiais pela rudeza de almas que lhe sacrificaram a vida. Governador planetário, submeteu-se ao poder das autoridades terrenas, entregando-se em holocausto de amor. Dotado de infinita sabedoria, fez-se entender pelos mais simples e ignorantes. De coração imaculado, fez questão de procurar a companhia dos pecadores, a quem tratou com incomensurável amor. Jamais nos esqueçamos, amigos, das palavras do nosso mestre pronunciadas no Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Feliz o homem que é brando e afável, porque a sua felicidade está garantida, assim na terra como no céu. Muito bom, Mauro. Obrigada pelo carinho com a mensagem. Obrigado. Suzeli, você pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Mensagem muito bonita. Então, boa noite a todos. Vamos buscar essa mansidão, não é? Começando, relaxando o nosso corpo físico, prestando atenção na nossa respiração, serenando a nossa mente tão tumultuada. Vamos serenando, acalmando os pensamentos. E vamos nos ligando aos nossos anjos de guarda, nossos mentores individuais, a espiritualidade amiga. Vamos cumprimentando o mentor da nossa caravana. Vamos cumprimentando as equipes de limpeza, higienização e segurança do CEF, que já limparam, higienizaram o nosso lar.
e vão nos dar todo o suporte para desenvolvermos nossa caravana de hoje. Cumprimentando também todos os mentores do CEF. Vamos todos juntos, buscando Ismael, nosso anjo dourado. Ismael nos recebe, nos prepara e nos leva até Maria, nossa mãe querida. A doce mãe, que nos conhece desde sempre, que vai nos envolvendo em seu manto de luz, de puro amor, e vai nos levando até Jesus, o Mestre amado. Diante de Jesus, nos ajoelhamos aos seus pés e vamos dizendo a Ele: Jesus, sê conosco agora e sempre. Jesus, gratidão pelos seus ensinamentos, pelo seu evangelho de luz, de amor. Sabemos ainda que temos muito a percorrer, muito a aprender, mas naquilo que já aprendemos, que possamos usar na prática, em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus nos leva agora a Deus, ao Pai. Diante de Deus, nos ajoelhamos espiritualmente e vamos agradecendo a Deus pelo dom da vida, por essa reencarnação, pela oportunidade que nos está sendo dada. Agradecemos pela vida, pelas bênçãos recebidas e vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Peço licença para dizer a prece da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. E assim, mais harmonizados, mais calmos, vamos iniciando os nossos estudos na nossa caravana de hoje. Gratidão. Obrigada, professor Gerson. Faz a leitura para nós hoje? Sim, estamos no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Vamos ler o item 9, que é características do verdadeiro profeta. Erasto, Paris, 1862. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição, em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade, pois, nesses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se colocam como reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso estar em guarda e é dever de todos os homens honestos descartá-los. Perguntareis, sem dúvida, como se pode reconhecê-los? E aqui estão os seus sinais. Confia-se o comando de um exército somente a um general hábil e eficaz de dirigir. Credes então de que Deus seja menos prudente do que os homens? Estais certo de que ele confia as missões importantes somente àqueles que sabem serem capazes de cumpri-las, pois as grandes missões são fardos pesados, que esmagariam o homem demasiadamente fraco para carregá-las. Como em todas as coisas, o mestre deve saber disso mais do que o aluno. Para impulsionar a humanidade, moral e intelectualmente,
são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. É por isso que são sempre os espíritos mais avançados, os que já passaram por provas em outras existências, os que se encarnam para essas missões, pois, se não forem superiores ao meio em que devem agir, sua ação será nula. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve justificar a sua missão pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e pela influência moralizadora de suas obras. Há uma outra questão. Se ele estiver, pelo seu caráter, por suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se atribui, outro personagem cujo nome utiliza não passa de um farsante de baixo nível, que não sabe sequer imitar o seu modelo. Uma outra consideração a fazer é que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam. Eles cumprem o que foram chamados a fazer pela força de seu próprio gênio, secundando-os pelo poder oculto que os inspira e os dirige à sua revelia, mas sem que o tivessem premeditado. Em suma, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam para si mesmos como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos, orgulhosos e cheios de si. Falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Esses impostores foram vistos passando-se por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e, para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas suficientemente crédulas para aceitarem os seus embustes. Uma observação bem simples, entretanto, bastaria para abrir os olhos aos mais cegos. Se o Cristo reencarnasse na Terra, ele o faria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admita, que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma forma que se tirássemos a Deus um único de seus atributos, já não teríamos Deus. Se tirarmos uma única virtude de Cristo, não mais o teríamos. Os que se fazem passar pelo Cristo têm todas as suas virtudes? Esta é a questão. Olhai, sondai os seus pensamentos e atos, e reconhecereis que lhes faltam, sobretudo, as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade. Enquanto lhe sobram as que ele não tinha, a avareza e o orgulho. Notai, além disso, que há, neste momento e em diferentes países, vários pretensos cristos, como há também numerosos e pretensos Elias, supostos São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Podeis estar certos de que são pessoas que exploram a credulidade e que acham cômodo viver às custas daqueles que os escutam. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, pois muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação na terra, mas uma terrível justiça os aguarda. Podeis estar certos. Então, olha só, nesse item aqui, esse espírito amigo, Erasto, o autor dessa mensagem aqui mediúnica, ele já inicia ressaltando aqui para todos nós as recomendações de Jesus sobre esses falsos profetas, né, para todos esses tempos, principalmente na época aí da transição. Então,
esses falsos profetas, né, que são esses ambiciosos, farsantes, então eles vão se denominar como reformados, como o Messias, né? Às vezes muitos vão dizer que é o próprio Jesus. Então, assim, vale lembrar que esses falsos profetas, até como foi mencionado no texto, está em vários países. E está também em muitas religiões, em várias religiões, em várias filosofias, doutrinas. Então, a gente pode também incluir no próprio Espiritismo também. Então, tem pessoas que se desvirtuam da sua própria finalidade ali, da religião até, colocando seus próprios interesses. Esses são considerados também ali os falsos profetas. Porque as religiões, toda religião é boa. Porque qual é o objetivo da religião? É contribuir para a formação do homem de bem. E quais são as características do verdadeiro profeta? É realmente ser um homem de bem. É viver conforme as leis divinas. É através das suas ações que refletem amor, que refletem a justiça, que refletem a humildade. São esses os verdadeiros profetas. São aqueles que são inspirados por Deus, mas não falam por vaidade ou por interesse pessoal. Suas palavras e atos são guiados por uma força maior, por uma força superior. E como o próprio Erasto aqui no texto, ele diz, eles têm virtudes, eles são moralmente elevados, têm uma grandeza na alma, uma integridade, uma inteligência. E suas obras vão promover o progresso moral, o progresso espiritual da humanidade. Então, vai ter essa contribuição. Então, humildade, ser modesto, são uma das características do verdadeiro profeta. E é como o próprio, esse capítulo aqui está nos ensinando tanto, né? Que é pelos frutos que reconheceremos, ou seja, através das suas ações, das suas atitudes, porque o verdadeiro profeta, ele não busca aquela glória pessoal, ele não explora a fé das pessoas, então ele é conhecido pelo aquilo que produz. Então é interessante porque até mesmo hoje, nós fizemos o estudo do Livro dos Espíritos e nós estamos estudando ali as ocupações dos espíritos, as missões dos espíritos, seja encarnado ou desencarnado. E ali nós estamos estudando aquelas missões que os espíritos vêm, mas chega aqui, se perde. Então, se perde nas suas missões por orgulho, por vaidade, por interesses próprios. Então, eu até peguei aqui para a gente só falar aqui rapidamente, por exemplo, uma das questões que nós estudamos hoje, que é a 578, né? Então, até pergunta aqui, ó, Kardec, para a espiritualidade. O espírito pode falir na sua missão por sua culpa? E aqui a espiritualidade diz que sim. E se não for um espírito superior? Então, assim, quais são as consequências? Ele vai ter que reiniciar a tarefa, ou aqui, ou em outra reencarnação, só que com outras circunstâncias, tem as consequências, claro, né? E também, se a gente for um pouco mais adiante, tem a questão 624, que eu estava olhando aqui. A questão 624, o Kardec, ele pergunta assim, ó, e aqui vai ser trabalhado muito diante do capítulo que fala das leis divinas, as leis naturais. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? E a espiritualidade já responde aqui, ó, o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus,
podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, olha só, e como que a gente pode, na nossa realidade, na nossa praticidade, a gente lidar com tudo isso? Então, a importância de cada um no seu estudo, do seu melhoramento, de fazer o seu processo de reforma íntima e através da sua própria caminhada, das suas experiências, dos seus estudos, não se, acaba já não se permitindo, ou seja, como se você ficasse um pouco blindada ali para esses falsos profetas que desviam da sua finalidade. E o Espiritismo, ele não coage, ele não aponta ninguém, mas ele oferece elementos racionais, ele oferece elementos morais para guiar os homens. Então, por isso que a gente até recomenda o estudo realmente do Livro dos Espíritos, porque aqui é um grande estudo. Eu digo que aqui é onde a gente também vai trabalhar bastante a nossa reforma íntima, o nosso autoconhecimento e, consequentemente, o nosso auto-melhoramento. Pode falar, Suzeli, eu vi que você abriu seu microfone. É bem lembrado, né? O Livro dos Espíritos que nos ensina tanto, tanto, né? É preciso fazer um estudo, né? Com muita cautela desse livro maravilhoso. E me chama a atenção aqui, né? Kardec, em 1862, veja bem, há quantos anos, né? Ele coloca aqui para nós, notai, ademais, que nesse momento há, em vários países, muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos João ou Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram, perdão, que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa do que lhes prestam ouvidos. Veja, eles falam em 1862. Então, durante toda a humanidade, sempre alguém explorou o outro, né? Sempre houve falsos profetas, sempre houve falsos cristos, né? Então, nesse momento, ele coloca há vários anos atrás o que ainda ocorre muito hoje, né? Sempre encontramos, não só no Brasil, mas em vários profetas, em vários lugares, esses falsos profetas, né? É isso. Não dá para falar. Gripada, né, Suzeli? Mas obrigada. É isso mesmo. Luiz, pode falar, por favor. Isso daí me faz lembrar aquilo que os pescadores, através de Jesus aí, podemos dizer, nos ensinam. Quando eles lançam as redes, eles pegam de tudo. Mas na hora que vão recolher, eles selecionam. Não são todos que servem. Nós vivemos no mar, que é um fluido cósmico universal. Portanto, todo encontro que nós temos com alguém é uma casualidade da rede que foi lançado em nós. E vamos selecionar nesse momento. Então, o que nós percebemos do outro é exatamente aquilo que o nosso próprio mundo já criou. Se há uma expectativa ainda material, enxergamos belezas quando prometem coisas materiais e aceitamos.
e vamos aceitar falsos profetas, acreditando que toda ilusão será abençoada. E quando nós estamos realmente seguindo a Jesus, o que isto muda? Não são todos, porque nós não vamos mais pela nossa razão, nós vamos pela compreensão, e isso faz parte do mundo que está dentro de nós, que nós só compreendemos pelo coração, aquilo que sentimos. Aí sim nós temos a verdadeira compreensão. E com isto nós selecionamos aqueles que realmente são os profetas enviados, porque todos aqueles que vêm de Jesus suportam toda a prova e genialidade que podem expressar a vida. E é isso, é aí que nós vamos a evoluir e aprender muito mais com eles, estando juntos. Então, no mar, temos de tudo, e nós vivemos assim a vida, selecionando conforme o nosso próprio universo. Obrigado. Obrigada a você, Luiz. Muito bom. Do mar, né? O fluido cósmico aí universal, o grande fluido cósmico, muito bom. E olha só, Luiz, mas ninguém abriu o microfone, então você pode fazer a prece final, por A favor. Cleide não tem nenhum comentário hoje? Pois é, Cleide, não tem não? Não, eu achei muito legal o que o Luiz falou. Eu acho assim que completou com o que a Suzy você comentou, né? Mas a síntese é isso mesmo, né? A gente vive num mar com todo mundo, com tudo que está ao nosso redor, né? O que vai diferenciar acho que foi Sócrates que disse, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Então é o autoconhecimento e o conhecimento, como a gente vem aprendendo, né, sobre os falsos profetas, é o nosso conhecimento que vai nos ajudar a identificar quem são os falsos profetas, né? Porque eles estão aqui no mar com a gente, né? É. Então, eles são seres como a gente, né? E então, o que eles podem ter é um conhecimento a mais ou a menos. Quem vai determinar isso somos nós mesmos, né? Era só isso. Mas vocês Obrigada, falaram tudo, foi perfeito hoje. obrigada, Cleide. Luiz, pode fazer a nossa prece final, por favor. Ok. Então vamos assim adentrando no nosso íntimo e vamos sentindo a presença de todos esses mentores do nosso estudo, abraçando com o nosso anjo guardião, vamos serenando e procurando doar o máximo que pudermos do nosso íntimo, sentindo a vibração de todos os mentores da casa. Vamos nos envolvendo com o nosso planeta azul, vibrando por todos os viventes das águas, por todos os viventes terráqueos. E assim, vamos personalizando para os países, principalmente aqueles que ainda estão em guerras, declaradas ou não, que possam harmonizar tudo isso que ainda o desejo humano se sobressai, para que possa infiltrar um pouco de vontade, de esforço na mente destes dirigentes e evitar aquilo que ocorre a famílias que ficam destruídas, muitos que se quebram e vão para países diferentes, culturas diferentes a buscar abrigo. Elevemos o nosso pensamento para este momento crucial que nós estamos agora vivenciando efetivamente a separação, na segregação do joio e do trigo, onde aqueles mais brutos e ainda violentos, que estão ainda admirados pela vontade do mal, de sobressair-se, já estão sendo eliminados deste planeta.
indo para um planeta em começo de expiação e provas, para refazer-se. E esse sentimento está espalhando medo, ansiedade, depressão, diante do quadro em que mesmo insensíveis que pareçam, por estar imaturos espiritualmente, mas se apercebem deste fato. Então, vibremos por eles, para que a depressão, a fuga do suicídio, possa acalmar, abrandar os seus corações. Por todos que sofrem no leito de dor, pelos hospitais, por todos os trabalhadores que atendem, pelos velhos abandonados, pelas crianças desamparadas. Vibramos por todos aqueles que se encontram perdidos nos vícios, nos crimes ou nas cadeias. Que possamos levar a harmonia, a paz aos seus corações, para que eles mesmos se reencontrem e possam começar a cansar-se da luta árdua que o mal lhes impõe. Vamos vibrando agora por todas as religiões, por aquelas que buscam o Evangelho definido e vivido por Jesus. Que saibamos conduzir neste ato para que Jesus possa estar dominando a todos nós, mente e coração. E assim, que todo o nosso espiritismo possa ser abençoado. A Aliança Espírita Evangélica, a nossa casa, o CEF, com todos os seus dirigentes, alunos, assistidos, trabalhadores, todos abençoados neste momento, fortalecidos para que a fé possa estar mais transparente em nós, a confiança geral. E neste momento vamos pedindo a presença dos veneráveis amigos Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo para a magnetização da nossa água, vibrando muito amor, paz, que possa, assim, estender essa magnetização por toda a nossa caixa d'água, para que toda a nossa higienização, alimentação, se faça presente essa riqueza moral. E abençoado. E vamos, assim, elevando os nossos sentimentos e pensamentos em gratidão, agradecendo a Maria, a nossa doce mãe, que com o seu manto azulado nos protege para caminharmos até Jesus e a Ele podermos agradecer a sua presença viva do Evangelho que nos trouxe e elevando mais a Deus, agradecendo por este momento nesta reencarnação, que possamos estar atentos para cumprirmos com o nosso dever. E assim, agradecidos, encerramos este momento, neste nosso estudo, e abençoando para a próxima semana, que todos nós possamos estar unidos e que a amizade entre nós cresça cada dia mais. Que assim seja.